gente falar sobre a reforma política, sobre a atuação do Partido Democracia Liberal, que é o PDL, número 85, e o contexto do partido de modo mais particular Pernambuco e a nossa região aqui, agreste pernambucana. Lucas, boa tarde, prazer em tê-lo aqui para a gente falar um pouquinho de política. Boa tarde, meu caro amigo Rogério Silva. Boa tarde, J. Santos, Valmir Bezerra. Meu caro amigo José Batista, presidente municipal do PDL de Surubim. Quero aqui agradecer a todos vocês por essa oportunidade. A Rádio Pop FM, grande audiência aqui na região, e está hoje colocando para todos os cidadãos, não só de Surubim, mas da Mata Norte, esse grande projeto da criação do Partido Democracia Liberal, PDL. Quero aqui deixar um grande abraço para o nosso amigo vereador Fabrício, vereador Jotinha de Bom Jardim, nosso amigo Iveson, presidente do PDL de Casinhas, e dizer que nós já estamos colhendo as assinaturas de apoio à criação do partido. Devemos aí em julho já estar apresentando os cartões eleitorais e concorrer às eleições de 2016. E nós estamos criando um partido político com a participação das lideranças políticas municipais em todo o Brasil. No Brasil, infelizmente, se cria partido, cartoriais e legendas de aluguel. Nós estamos fazendo reuniões, encontros, seminários. Ontem eu estava em Serra Talhada com o prefeito Luciano Duque, estive em Afogado de Gazeira com o vereador Renan e vereador Zé Negão. E outra estive em Arco Verde com a prefeita Madalena lá e o vice-prefeito e vereador Warley e outras lideranças da região organizando e criando o nosso partido. Aqui na Mata Norte, a gente já tem Vicência com o doutor Paulo, nós temos Limoeiro com o Zé Félix, Carpina com o vereador Alia e Fernando, temos Lagoa do Carro com o prefeito Jairson nos dando apoio, em Goiânia com o prefeito Fred, em Condado com o Marcelo Falcão, em Timbaúba com o Marcelo. Bom, a gente já está em mais de 40 municípios em Pernambuco e devemos chegar a 100 municípios. Falando da reforma política, o deputado Eduardo Cunha, ele só foi um pouco deselegante com a comissão da reforma política do saudoso deputado federal Marcelo Castro, que fez um excelente trabalho no país, com audiências, com encontros, discutindo a reforma política, que tanto é um anseio muito grande da população e da classe política brasileira. A política hoje vive uma crise de identidade, uma crise de representação. Se é necessário aproximar o representante dos seus representados. E essa reforma política era uma grande oportunidade da gente mudar esse sistema, para que esse sistema pudesse ser mais transparente, para que fosse mais participativo, que a gente tivesse mais renovação. E a Câmara, infelizmente, não avançou. Eduardo dissolveu a comissão da reforma política, mandou para o plenário, como diz a imprensa brasileira, se aprovou por retalhos essa reforma política. Mas avançou, como disse o vice-presidente Michel Temer. Pelo menos foi a plenário, foi o debate, e hoje o Brasil inteiro discute a reforma política. Está aprovado, o sistema eleitoral continua proporcional, financiamento de campanha, as empresas vão doar para partidos e pessoas físicas podem doar para partido e para candidatos. A reeleição, eu sou contra o fim da reeleição. Eu acho que reeleição foi um instituto importantíssimo, valioso, onde o eleitor tem a oportunidade de avaliar positivo ou não aquele governo, que há apenas uma dificuldade, um problema, que é o uso da máquina pública. E para não usar a máquina pública, se eu fosse deputado federal hoje, eu faria uma emenda que o governante ele se afaste 6 meses antes do período de terminar o mandato e antes das eleições, assumiria não digo interventor, um prefeito provisório, que não seria político, seria um juiz eleitoral de uma outra comarca, o TSE, faria essa distribuição, e esse juiz eleitoral, por um período de 6 meses ou 3 meses de campanha, ele só ia administrar o município, receita e despesa,
Porque pela lei hoje você não pode contratar, você não pode demitir, você não pode fazer convênios, não pode fazer contrato, então só vai administrar aquele período da gestão pública, seja a prefeitura, o governo ou a presidência da República. E presidência seria o presidente do Supremo Tribunal Federal, como é a Constituição. Então mudaria-se a Constituição e a gente teria uma reeleição de concorrência de igualdade. Sai o prefeito, que tem direito à reeleição, vai para a reeleição, concorrer da mesma forma como todos. Eu acho que não devia acabar a reeleição, o que devia se fazer era essa modificação. O Congresso aprovou, manteve as coligações proporcionais e a cláusula de desempenho. Os novos partidos, e é justo, os novos partidos, para ter assento no Congresso Nacional, ele tem que ter uma cláusula de desempenho, ele tem que ter representação eleitoral. Eu ainda sou da proposta do modelo alemão, onde pode existir partidos nacionais, partidos regionais. De repente, um partido pode ter uma causa, uma proposta, um programa, que no estado da Bahia ele possa ser muito forte, mas no estado de Sergipe ele pode ser fraco. Na Bahia ele pode eleger um representante, passando o assento eleitoral, e estar no assento no Congresso Nacional. Em outros estados não, como há em muitos países europeus. Eu acho que seria um modelo justo. Mas o que a Câmara fez foi importante, a partir agora de 2018, para um partido ter direito ao fundo partidário e o tempo de TV tem que ter um deputado representado no Congresso Nacional, e daqui a 4 anos, 8 anos, isso gradativamente, o acaso de desempenho vai crescer para que a gente possa ter uma governabilidade, uma estabilidade política no Congresso. O problema no Brasil é que a governabilidade ela se dá dentro do parlamento, em acordos políticos. E nos países de primeiro mundo, a governabilidade ela se dá pelo programa e pela ideia. Se uma coligação, uma frente de partidos, lança na campanha uma proposta política, um programa, uma ideia, e a população não aprovou, vai para a oposição. E tem que ser a oposição 4 anos. Se aprovou, vai para a situação. E tem que ficar os 4 anos. Há uma proposta no Congresso, eu acredito que é aprovada, a federação dos partidos. Qual é a ideia? 3 partidos fazem uma coligação, partido A, B e C, na eleição, e essa coligação elegeu 2 vereadores ou 3 deputados, e esses vereadores e deputados vão ter que atuar os 4 anos no parlamento da forma daquele bloco de oposição ou daquela coligação. E não aconteceu, meu caro amigo Rogério, de um vereador se elege no partido, na oposição, ou um deputado, quando chega a gestão, o governo, ele vira a situação. O eleitor não entende. Como é que pode, um exemplo aqui no estado? Meu caro amigo Sérgio Xavier foi candidato a governador pelo PV. Não deu 3 meses, ele fazia parte do governo Eduardo Campos. Ele foi candidato com a pauta, versus Eduardo. Faz parte do sistema, o sistema é errado. Então, se a proposta da Câmara passar, a federação dos partidos vai fazer com que isso acabe, com que os programas e as ideias atuem no parlamento, aqueles blocos, os blocos vão ser constituídos nas eleições. Com relação à reforma política que foi aprovada, ficou voto facultativo, eu tinha uma proposta do seguinte: o obrigatório continuaria para aqueles cidadãos que não eram filiados a partido. Os filiados a partido seriam um voto facultativo. Por quê? Porque subentende-se, se você é filiado a um partido político, você está dentro de uma ideia, de uma proposta do programa, você está atuando politicamente. Então você já tem consciência política. E essa questão fazia com que o eleitor viesse filiar-se a partidos, porque no Brasil você não tem a cultura de votar no programa e na ideia. É preciso votar no programa e na ideia. E não em votar em pessoas por votar em pessoas. Mas a reforma está avançando para que a gente chegue a essa questão de se votar no programa político. Um outro adendo, para eu terminar essa questão aqui, é a questão importante que o Congresso aprovou, que é a diminuição da idade para deputados federais. A juventude brasileira, de fato, está de parabéns. Vai ter uma oportunidade agora de oxigenar, de renovar o parlamento brasileiro. O parlamento tem que ter jovens. Os jovens hoje são muito inteligentes, muito esforçados. Tem jovens aí, cientistas sendo criados, sendo conquistados, né, aparecendo, fazendo pesquisa. Então é preciso se descobrir na política jovens que queiram atuar de uma forma diferente. O Congresso acertou. Tem esse tempo do mandato, que ficou 5 anos e 4 anos.
Eu acho que o mandato tem que ser de 5 anos, com 2 escrutínios eleitorais. Os primeiros 6 meses, eleições legislativas, em todos os níveis, senador, deputado estadual, deputado federal e vereador. E nos outros 6 meses subsequentes, meu caro Rogério, eleições do Poder Executivo. Porque há uma confusão no Brasil hoje entre o Legislativo e o Executivo. Eu vejo aí vários vereadores amigos que atuam, trabalham 24 horas como se fosse o prefeito. É com ambulância, é apoiando uma coisa, é buscando uma, é até calçando rua. E não, o papel do vereador é legislar, é fiscalizar o Poder Executivo, é estar nas ruas, nas praças, nas escolas, ir no posto de saúde saber se está faltando remédio, ir na escola se saber se está faltando a merenda, fiscalizar e legislar. E o papel do prefeito é executar as ações, cuidar do bem público e fazer os programas que foram prometidos. Com relação a um item importante que o Congresso vai votar, é a cota das mulheres. Um mínimo de 20% das vagas do parlamento em todos os níveis serem dedicadas às mulheres. Como é que seria a proposta que está hoje do do Rodrigo Maia, o relator? É que aquela mulher que foi para as eleições, a candidata, e ela obteve 10% do coeficiente eleitoral, ela tem uma vaga automaticamente no parlamento, e isso é consenso. Uma outra coisa que é consenso para todos vocês é o prazo de filiação. Uma emenda suplementar do deputado Silvio Costa vai passar o prazo de 6 meses, de 1 ano para 6 meses de filiação. Como é uma maioria simples, isso deve ser aprovado. A idade de senador diminuiu de 35 para 30. Só houve um erro, o suplente de senador tem que ser o mais votado, o segundo mais votado. É um erro grave e o Senado tem que consertar isso. Se você vai para a urna, tem 3 candidatos, 10 candidatos a senador. O mais votado está eleito. E por que o suplente, quando ele sai, ou ele vai assumir um ministério, uma secretaria, ou ele vem a falecer, assume um suplente que não tem voto nenhum. Se não pode prorrogar os mandatos pela quebra da legitimidade eleitoral, você não pode dar a suplência a uma pessoa que não tem legitimidade eleitoral. Isso é uma contradição. E essa contradição tem que ser resolvida pelo Congresso Nacional. Bom, são 12 horas e 37 minutos. Eu estava acompanhando aqui, você falou da questão do voto em ele ser facultativo ou obrigatório. Eu acho que no Brasil o voto já é facultativo. Basta que a gente observe uma coisa. Hoje em dia você vai votar se quiser. Porque se você não quiser, você vai pagar uma quantia irrisória no cartório. Mas eu não vou poder fazer concurso. Vai, depois que você paga, depois que você está em dia, você está tranquilo para fazer o que você quiser. Então eu acho que foi um desperdício de tempo no Congresso Nacional essa questão de dizer é facultativo ou é obrigatório. E nas entrelinhas, ele é facultativo. Nas entrelinhas ele já é facultativo. Né? Eu não vejo muita diferença nessa questão não. Acho que nas entrelinhas ele já é facultativo. E o jovem, como você colocou, Lucas, ele está esperto. Ele sabe conhecer o que é que tem nas entrelinhas hoje em dia. O cara que tem 35, 40 anos, ele já está ficando ressabiado da jornada política, né? Das questões que vão levando ele para frente. Aí ele vai começando a encontrar os percaminhos que tem lá no meio. Diz, não vou, depois eu vou e pago, o que é que custa? Né? Então, é uma questão obrigatória com uma brecha que deixa você na facultação da vontade de ir ou não ir, apenas a posterior pagar uma taxa. Outra coisa que eu queria que a gente voltasse agora, Lucas, é com relação ao partido na nossa região aqui. Aqui em Surubim, você me falou que o partido está com o companheiro José Batista. Como é que está essa questão do colher as assinaturas? Já se chegou ao patamar que vocês deram como meta para essa região, para essas cidades, para as pessoas às quais vocês elencaram como responsabilidade de colher essas assinaturas para o partido ter a sua existência na cidade, Lucas? Em cada município, o nosso critério é 5% do total dos eleitores ou um mínimo de 600 assinaturas de apoio à criação do partido. Apoio, não é filiação e nem compromisso partidário, que é uma falha da legislação brasileira. Verdade. Você é trabalhista, vai apoiar liberalista. Você é liberalista, vai apoiar socialista. Se você é filiado ao partido, e a presidente Dilma fez um veto para reforçar essa questão da fidelidade partidária, e, portanto, quem é filiado a partido não pode apoiar a criação de partido nenhum.
só podem apoiar a criação de partido as pessoas que não são filiadas a partidos. Isso foi no veto que ela fez, num projeto de lei aprovado, o primeiro item da reforma política, que foi para ela sancionar. E isso foi importante. Então a gente está trabalhando em toda a região. Nós temos hoje, queremos chegar a 100 municípios, de 600 assinaturas, daria 660 mil assinaturas em Pernambuco. E quero informar, Rogério, que há uma crítica no Brasil interessante. Não sei como você foi um que não me perguntou isso. No Brasil não já tem tanto partido, para que mais um? Eu estava deixando você terminar. Mas eu vou chegar e já vou me antecipar. Isso é verdade, a gente tem que ter cuidado com isso. Primeiro porque fere a democracia. Nós estamos com 33 anos de democracia, avançamos muito, um dos países mais democráticos, com as eleições mais limpas, mais transparentes, mais afirmativa no ato do voto e na confirmação do voto. Nós temos que ter cuidado com essas colocações. Muitas vezes ela faz com que a democracia seja enfraquecida. No Brasil tem 32 partidos, com 27 unidades da Federação, Distrito Federal e 26 estados, e 130 milhões de habitantes, de eleitores. Interessante que a Argentina tem menos de 10 milhões de eleitores e 700 partidos. Interessante que os Estados Unidos tem menos de 50 milhões de eleitores e tem mais de 70 partidos e teve 118 candidatos a presidente da República. O Brasil não passou de 10. A diferença do Reino Unido vivenciou uma eleição agora, lá é mais de 40 partidos, são 44 milhões de eleitores. Se eu pegar 40 partidos e 44 milhões de eleitores, eu acho que eu estou aí um partido para cada 1 milhão de eleitores, isso é só Pernambuco. Então eu acho que tem que acabar com essa história de que tem menos partido, muitos partidos. Tem que ter partidos, sim, porque partido representa uma ideia, um programa, um manifesto, um sentimento de pessoas que querem participar da atividade política e que têm uma ideia. Agora o Brasil se personaliza tudo, tem que acabar com essa política da personalização. Para você ver, eu estou criando um partido no Brasil, está aqui Zé Batista como testemunha, tantos outros. Na criação do nosso partido, toda pessoa que está entrando está contribuindo. Aqui não tem empresário bancando criação do partido, não. E nem eu sou empresário para bancar partido. Todos nós, presidentes municipais, que estão nesse projeto de criação do partido, a gente faz uma contribuição. Porque a gente sabe que tem despesa. Só para publicar um estatuto de um partido no Brasil, você gasta aí de 15 a 30 mil reais, que é a publicação no Diário Oficial da União, certo? E toda a operacionalização no Brasil todo, de transporte, de logística, etc. Então a gente está fazendo isso de forma coletiva. Uma outra coisa interessante que eu queria colocar aqui para você, que eu acho que o Congresso poderia ter avançado muito, é o financiamento público de campanha. Eu sou a favor do financiamento público de campanha, até mesmo do misto. O problema não está no financiamento, Rogério. O problema está de como é essa distribuição. Faço uma pergunta a você. Para um candidato ser candidato, de fato, o que é que ele precisa? Precisa ter uma estrutura política para colocar a campanha na rua, precisa ter grupo político e precisa ter densidade para que essa campanha aconteça no transcorrer dos 90 dias do período eleitoral. Pronto. Eu respondo melhor ainda. Tem que ter transporte, que o candidato precisa se locomover para chegar aos eleitores, e tem que ter o papel, a propaganda política para apresentar as suas propostas. Por que a corrupção no país? Primeiro porque, é verdade, uma empresa privada vai bancar uma campanha do candidato, ela tem um interesse. Ninguém é menino, todos nós sabemos disso. Infelizmente, a corrupção avançou a um nível que é insuportável em todos os níveis do país. Como combater isso? Financiamento público de campanha. Agora, de que forma? Ontem o ministro Dias Toffoli fez aqui uma conferência internacional sobre financiamento de campanha e até um ex-ministro, um ministro de um outro país veio, e alguns países têm financiamento privado, outro misto, outro público. Eu tenho uma solução simples. O financiamento existia publicamente, mas ele seria para 2 tipos de financiamento. Para propaganda e transporte. Um exemplo, deu aí o financiamento, deu 500 milhões. Vamos dividir esses 500 milhões. X para 50% para os candidatos nacionais e 50% para os candidatos de eleições municipais. Vou dar um exemplo aqui. Aqui tem 10 partidos. Cada partido receberia 50 mil,
seria só para propaganda e combustível. Acabou só isso só basta, porque o candidato só precisa de transporte e propaganda.